Donald Trump acaba de encerrar uma coletiva de imprensa bastante conturbada no Salão Oval. Kash Patel e Pen Bondi estavam presentes. Vamos relembrar o que aconteceu. Trump afirmou que, em Chicago, há muitas mulheres negras circulando com bonés do movimento MAGA. Segundo ele, todas essas mulheres o admiram e usam os bonés como demonstração de apoio. Algo que, segundo suas palavras, é o que se vê em Chicago agora. Durante o evento, um repórter perguntou: "Senhor presidente, sobre os votos dos venezuelanos, eu queria saber por que a guarda costeira não os intercepta, já que a lei lhe confere esse poder. Assim, seria possível confirmar quem está nas embarcações e verificar se estão fazendo o que se suspeita, pois há 30 anos tentamos controlar isso sem sucesso. Eles têm barcos mais rápidos." Trump respondeu dizendo que alguns desses barcos são de fato lanchas de alto desempenho, mas que não são mais rápidos que mísseis. Segundo ele, o governo tem tentado resolver esse problema há anos, e que no passado cerca de 25 a 30% das drogas chegavam pelo mar. Hoje, afirmou, praticamente não temos mais entrada pelo mar. Em seguida, Trump declarou: "Na verdade, não sei nada sobre a indústria da pesca. Se alguém quiser pescar, muita gente já nem tenta mais. Praticamente eliminamos a pesca marítima. Agora vamos impedir também a pesca por terra. Qual seria o próximo passo?" E completou dizendo que essas tentativas nunca funcionaram, especialmente quando foram feitas de maneira politicamente correta. Nesse momento, jornalistas questionaram o porquê pelo qual ele não tenta descobrir quem são as pessoas que ocupam os barcos de pesca que estão sendo bombardeados no Caribe, na Venezuela e na Colômbia. Perguntaram se ele não gostaria de se certificar de que essas pessoas eram realmente criminosas. E mesmo que fossem, se eliminar esses alvos não configuraria uma violação do direito internacional, possivelmente um crime de guerra. Trump respondeu dizendo: "Sinceramente, não me importo com isso." Durante outro trecho da entrevista, ele voltou a comentar sobre o próprio Salão Oval, destacando o quanto há de ouro no ambiente e dizendo que o local é lindo. O cenário, porém, foi descrito por alguns presentes como algo que lembrava uma espécie de bordel dourado, uma estética considerada por muitos como excessiva e até mesmo anti-americana. Trump apontou para um mapa ao fundo e mencionou seu desejo de construir um enorme arco triunfal, algo semelhante ao projeto que Adolf Hitler queria erguer na Germânia. Segundo ele, é nisso que está concentrado agora. Em outro momento, mencionou que 40 bilhões de dólares já foram destinados à Argentina. Antes, segundo ele, eram 20 bilhões. E destacou que esse valor foi enviado enquanto 20 milhões de americanos perderam seus planos de saúde, o que, segundo Trump, ocorreu porque ele e os republicanos MAGA paralisaram o governo. Por fim, Trump comentou sobre a aparência do Salão Oval, afirmando: "Observem como o Salão Oval está lindo. Nunca pareceu tão bonito. Temos recebido ótimos elogios e vocês podem ver como tudo tem evoluído. Fizemos várias melhorias na Casa Branca e continuamos trabalhando nisso." Ele também destacou o Palm Court, que, segundo suas palavras, foi completamente reformado. Finalizou dizendo que sua administração busca preservar e aprimorar a Casa Branca, garantindo que foi exatamente isso que aconteceu. Trump encerrou afirmando que o governo tem recebido excelentes avaliações e está grato por isso. Em determinado momento, Donald Trump fez um comentário inusitado sobre Stephen Miller, algo que soou para muitos bastante desconfortável. Durante a entrevista, ele afirmou: "Não fui eleito por crimes, mas não pelo que estamos fazendo agora. Isso é muito, muito além disso. Quero agradecer a Stephen Miller, que está lá no fundo da plateia. Eu adoraria tê-lo aqui. Gosto de vê-lo na televisão e gostaria que ele viesse até aqui para compartilhar seus verdadeiros sentimentos, embora talvez não os mais sinceros. Isso poderia ser um pouco demais. Mas, Stephen, obrigado por fazer um trabalho incrível. O povo deste país te admira, posso garantir isso. Eles adoram o que você fala sobre criminalidade e como combatê-la." Em seguida, Trump prosseguiu com declarações que, segundo observadores, soaram confusas. Ele disse: "Existem cidades excelentes que podem ser recuperadas. Eu recomendo fortemente São Francisco. Acho que podemos fazer São Francisco voltar a ser o que era há 15 anos.
Essa fala gerou certa estranheza, já que a cidade atualmente passa por um processo significativo de revitalização sob a gestão da prefeita local. Ainda assim, Trump continuou: "Temos algumas cidades assim, mas são cidades maravilhosas que poderiam ser restauradas. Vou recomendar fortemente, a pedido das autoridades locais, o que é sempre positivo, que vocês comecem a olhar para São Francisco. Acredito que podemos transformar São Francisco novamente em uma das nossas grandes cidades de 10 ou 15 anos atrás. Hoje ela está em situação caótica, mas temos grande apoio lá. Então gostaria de recomendar que, para a inclusão, talvez no seu próximo grupo, vocês considerem São Francisco. Vocês terão grande apoio. Todo americano merece isso." Depois disso, o discurso tomou um rumo ainda mais peculiar. Trump afirmou: "Da última vez eu queria algo muito grande. Quis algo grande da primeira vez e também da segunda, mas tivemos criminosos que não permitiram. Espero que investiguem isso. Espero que analisem os votos que estão armazenados no condado de Fulton e façam uma verificação real desses votos. Porque, sinceramente, eu também venci da segunda vez." O momento foi descrito por jornalistas presentes como um dos trechos mais confusos da coletiva. Ele continuou dizendo: "Aliás, eu ganhei na Geórgia 3 vezes. Só quero confirmar, você concorda comigo? Concorda, não é?" Ele é da imprensa. Para alguém que passa tanto tempo na Geórgia, acredito que você sabe que eu venci lá. Então, um repórter questionou: "Presidente, vocês vão iniciar ataques militares em terra contra pessoas que afirmam ser integrantes de cartéis?" Trump respondeu: "Bem, não quero detalhar exatamente, mas certamente estamos considerando ações na terra neste momento, já que controlamos o mar de maneira muito eficaz. Tivemos dias em que não havia um único barco à vista, e considero isso algo positivo, não negativo. No entanto, antes havia grandes quantidades chegando por embarcações, barcos caríssimos, muito velozes, enormes. Essas pessoas têm muito dinheiro." Logo depois, outro repórter perguntou: "A CIA tem autoridade para retirar Nicolás Maduro do poder?" Trump só respondeu: "Não quero responder a uma pergunta como essa." Trump reagiu dizendo: "Essa é uma pergunta absurda para mim." E logo completou: "Não é exatamente uma pergunta absurda, mas não seria absurdo eu responder." Em seguida, ele declarou: "Fui eleito pelo crime, mas não fui eleito pelo que estamos fazendo agora." A declaração gerou dúvidas sobre o que exatamente ele queria dizer. Durante a coletiva, ele afirmou: "E agora isso virou quase uma paixão para mim, e também para as pessoas que me apoiam. Então veja bem, eu não fui eleito. Fui eleito pelo crime, mas não pelo que estamos realizando. Isso está muitos níveis acima disso." Logo depois, Trump passou a falar sobre política internacional. Ele citou: "Como exemplo, se você observar o Paquistão e o Irã, eu estava no meio de uma negociação comercial com o Irã e o Paquistão estava alinhado. Por causa das tarifas, todos queriam negociar de forma muito diferente. Estávamos fechando um bom acordo, até que eu vi que eles estavam trocando tiros. Então, durante uma das minhas conversas, perguntei: vocês vão entrar em guerra? Estamos falando de 2 potências nucleares. Eu disse: se vocês entrarem em guerra, vou impor uma tarifa de 200% e proibir negócios com os Estados Unidos. Disse isso aos 2. Em 24 horas, a guerra acabou. Teria sido uma guerra nuclear." Trump ainda mencionou o primeiro-ministro do Paquistão e, de maneira desconexa, fez uma comparação inusitada. "Se você fosse como eu, em vez de aprender a andar de skate, gostaria de aprender a programar. Em vez de se divertir na faculdade, gostaria de ter comprado Bitcoin quando custava menos de 1 centavo, ou ter adquirido ações da Nvidia antes de elas dispararem." Ele então fez um comentário mais amplo sobre a situação do país. Tudo isso é uma espiral descendente, e, novamente, tudo está acontecendo enquanto os republicanos são pressionados a não negociar com os democratas, manter o governo paralisado, retirar os planos de saúde da população e encobrir os arquivos relacionados a Epstein. Em outro momento, ele afirmou: "O que estamos fazendo é nada. Está brincando? Nada. Eles escrevem histórias, mas não fazem nada. Por que não estão agindo? Eu poderia deixar isso de lado, mas escolho continuar, pelo menos por enquanto. Nunca houve ninguém tratado como eu na história da política." Trump prosseguiu: "Espero que todos estejam atentos a isso. Não fui eu quem começou, mas fui eu quem teve que suportar e no final vencer. O que eles fizeram foi criminoso. O promotor Jack Smith, na minha opinião, é um criminoso.
E percebi que o entrevistador dele, acho que era Wiseman, está envolvido. Espero que investiguem Wiseman. Ele é um sujeito ruim. E tinha alguém chamada Lisa, que era sua marionete e trabalhava no escritório como uma das pessoas mais importantes. Acredito que ela também deva ser investigada com seriedade. Houve uma enorme atividade criminosa envolvida. Trump concluiu esse trecho reforçando sua posição sobre eleições e segurança de fronteiras. Se não tivermos eleições justas neste país, não teremos um país. Eu digo isso desde o início. Precisamos de eleições limpas e fronteiras seguras, e também precisamos de uma imprensa imparcial, porque sem uma imprensa justa é muito difícil. Hoje temos a fronteira mais forte do mundo. Nenhum outro país tem algo parecido. Os números mais recentes mostram que tivemos 0 pessoas entrando ilegalmente. Aceitamos pessoas legalmente, mas nenhuma entrou de forma irregular. Ele finalizou afirmando: "Mas esse é outro assunto. O que estamos tratando aqui é crime político. Foram cometidos crimes políticos em grande escala. Espero que estejam investigando Adam Schiff. Espero que estejam investigando todas essas pessoas. E eu tenho autorização para descobrir tudo isso." Eu tenho autoridade para... Bem, teoricamente, sou o principal responsável pela aplicação da lei, mas conto com uma equipe muito competente. E isso é outra questão. Espero, no entanto, que estejam investigando crimes políticos, porque nunca houve tantos crimes políticos contra um adversário quanto os que tive de enfrentar. Sobre Trump, este foi um momento estranho. Vamos em frente. Um repórter perguntou: "Senhor presidente, o senhor se reunirá com o presidente Xi dentro de algumas semanas. Se não houver um acordo nessa reunião, estaremos diante de uma guerra comercial prolongada com a China?" Trump respondeu que, na prática, já estamos em uma guerra comercial. "Olhem, temos uma tarifa de 100%. Se não tivéssemos tarifas, seríamos irrelevantes, não teríamos defesa." Segundo ele, outros países aplicaram tarifas contra os ESA e nunca houve ninguém naquela cadeira que tivesse sentido a necessidade de reagir dessa forma antes. Durante a coletiva, ele fez referências a trechos daquela entrevista, comentando trechos considerados problemáticos por observadores. Em certo momento, mencionou alguém apelidado de Darth Vader, mas disse tratar-se, na verdade, de uma pessoa bastante agradável, referindo-se a Russell Vought. Ainda assim, afirmou que Russell Vought está encerrando vários projetos ligados aos democratas. Trump solicitou que se mostrem mais trechos para que se entenda melhor a amplitude dos acontecimentos. Ele afirmou que algumas ações foram forçadas pelos democratas e, quanto à paralisação do governo, atribuiu sua origem a uma manobra democrata liderada por Schumer, que, segundo ele, tenta recuperar relevância no partido. "Ele é um perdedor", disse, afirmando conhecê-lo há muito tempo, mas acrescentando que, apesar de inteligente, acredita que Schumer estaria perdendo pontos de IQI com o tempo, uma ironia que usou para criticar a atuação do senador. Em tom mais leve, Trump comentou: "Espero que isso não tenha acontecido comigo. Se aconteceu, vocês me avisam rápido." Em seguida, o presidente voltou a citar trechos da coletiva e as perguntas feitas a seus auxiliares. Um repórter mencionou que Trump falara: "Tenho uma pergunta para você", e também perguntou ao diretor Patel sobre uma suposta antipatia recente por Boston. Questionado se Boston estava na lista de cidades sob investigação e se poderia antecipar outras cidades em análise, Trump respondeu afirmando que Boston é uma das cidades em questão. Ele avaliou que Boston tem um prefeito ruim, mas considerou que o prefeito, ao menos, tem um QI razoável, observação que fez em comparação com outros gestores que, segundo ele, teriam níveis intelectuais mais baixos e estariam falhando na gestão. Referiu-se também à situação em Chicago, sugerindo que seria natural que autoridades locais pedissem ajuda federal. "Temos um problema, o senhor poderia vir e resolver?" Trump afirmou que poderia resolver a questão em 1 mês, desde que houvesse cooperação. E mesmo sem cooperação, ele disse acreditar que o problema acabaria sendo resolvido de qualquer forma. Sobre Boston, afirmou que a cidade tem 4 áreas problemáticas e mencionou comentários de que, se a situação não for resolvida, poderia haver discussão sobre retirar da cidade a realização de eventos internacionais, como a Copa do Mundo. Segundo ele, temos o direito de agir junto à FIFA.
Ele explicou que, se houver motivos para entender que Boston ou qualquer outra localidade não está cumprindo seu papel, os jogos poderiam ser transferidos para outra cidade. Ele também mencionou, de passagem, que considerações semelhantes poderiam se aplicar às Olimpíadas, mas enfatizou que, no momento, a preocupação imediata seria a FIFA e a Copa do Mundo. O discurso de Trump expõe mais do que divergências políticas, revela um retrato da tensão que domina o cenário público quando o poder se mistura com a narrativa pessoal. Ao mesmo tempo em que tenta reafirmar a autoridade e defender suas ações, ele recorre à retórica da perseguição, transformando a política em um campo de batalha emocional. A fala sobre tarifas, guerras e cidades problemáticas reflete um estilo de liderança que mistura confrontação com autopromoção. Mas por trás da postura firme existe a busca constante por validação, o medo da perda de controle e o desejo de permanecer no centro das atenções. Em um mundo em que discursos moldam realidades, é impossível ignorar o quanto a forma como líderes se expressam influencia não apenas políticas, mas percepções, emoções e, principalmente, a confiança das pessoas na verdade. Essa história mostra como o poder da comunicação pode definir o destino de um líder e de uma nação. Em vez de apenas reagir, quem fala para o público precisa compreender que cada palavra carrega peso político, emocional e moral. A tentativa de defender-se atacando ou desviar o foco pode gerar o efeito contrário, ampliar o conflito e enfraquecer a credibilidade. A lição está em entender que transparência, serenidade e objetividade são armas mais fortes do que o confronto. Quando o ego se sobrepõe à razão, a liderança perde seu equilíbrio. O episódio nos convida a refletir sobre o papel da responsabilidade no discurso público e como a escolha das palavras pode acalmar ou incendiar um país inteiro. Agora me diz, você acha que Trump realmente acredita estar sendo vítima de uma perseguição política ou essa postura faz parte de sua estratégia? Na sua opinião, o tom desafiador dele é sinal de força ou de insegurança disfarçada? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você chegou até aqui, parabéns! Poucos encaram os bastidores da política com tanta atenção. Conta pra gente o que você achou dessa história nos comentários. E claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises cheias de bastidores e reviravoltas.